7 de agosto, domingo. Esse vídeo está sendo gravado com base no fechamento da última sexta-feira, 5 de agosto. Nós vamos estudar o índice Bovespa, depois vários papéis. Nessa sequência, Vale 3, Petri 4, Prio 3, Enat 3, depois Klabin, Banco do Brasil e Cielo. São papéis que foram pedidos para estudarmos e vamos fechar com papéis do setor de e-commerce e tecnologia, que subiram muito forte aí nos últimos pregões. LWSA 3, Bepan 4, Pose 3, Magazine Luiza, Via e Cash 3, que é Amélios. Lembrando que esses papéis subiram muito forte com a expectativa de que o ciclo de alta dos juros da Selic esteja chegando ao fim. Então nós vamos olhar o gráfico desses papéis. Esses papéis, lembrando também, setor tech e e-commerce, sofreram muito com a alta dos juros, porque aumenta fortemente o custo de capital para essas empresas. Elas são muito sensíveis a juros altos. Caíram muito forte, né, desde o ano passado. Com relação ao índice Bovespa, gráfico diário, o que a gente observa? Tá? O índice sobe, faz uma acumulação muito rápida de alguns pregões e segue subindo. Vejam que o volume dá sustentação a essa alta. Tá? Para quem quiser comprar papéis que tenham uma correlação alta com o índice Bovespa, tem que ter um pouco de cautela, porque o índice começa a se afastar das médias. Preço aqui em cima, média aqui, média de 21 mais embaixo ainda. Então a gente diz que tudo isso aqui é o tamanho do risco. Por quê? Porque quando um ativo ele por algum motivo passa por uma realização, ele tende a retornar até as médias. Bom, dito isso, o resto que tem aqui no gráfico é positivo, médias apontam para cima, volume mais alto que nas semanas anteriores. Se o índice continuar subindo, nós temos como resistências de curto prazo esse, essa, a parte de alta aqui da sombra, 107,209, é uma resistência de curtíssimo prazo. Temos outras de curtíssimo prazo? Sim, temos outra aqui em 108,491, temos outra resistência aqui em 110, 118 e a principal resistência no médio prazo, também curto prazo, 112 mil pontos, 112.720 pontos. Esses dois topos deixados ali no final de maio, começo de junho. Tá? O índice Bovespa, pessoal, tem como suportes, na minha opinião. Vamos lá. Suporte aqui nessa faixa de 105,567, que é um suporte de curtíssimo prazo. O outro aqui em 100.300, 100.400. O outro na média de 9 períodos, 103,209. Outros suportes relevantes de curto prazo, na minha opinião, 101 mil pontos e 500 aqui. Depois na média, 100.400, na média de 21 períodos. Tá? Seria interessante que o índice Bovespa fizesse uma correção de curto prazo ou uma correção até esses níveis de suporte que eu mencionei. Tá? Ou lateralização aqui também é uma forma de correção, correção no tempo, que nem fez aqui embaixo. Ó. Tá? Uma lateralização que foi uma forma de corrigir um pouco. No semanal, o que a gente observa? Foram 3 semanas de alta até agora e o índice toca na média de 21, onde temos uma resistência. Então nós podemos dizer que no gráfico semanal, usado para períodos de avaliação mais longos, vários meses, em 107,663 é um ponto de resistência. Toca ali, tende a cair ou andar de lado. Tá? Seria interessante que o índice fizesse aqui uma correção para depois poder lançar uma onda 3 para cima, que é aquela onda que a gente gosta de surfar. Então, tudo que aconteceu no índice até agora, tá? Essa correção aí, essas altas aí nas últimas semanas de julho, começo de agosto, foram 3 semanas de alta que levaram o índice até a média. O mesmo ocorreu aqui, ó, maio, em maio, né? Foram 3 semanas de alta. A diferença é que aqui em maio o volume caiu enquanto o índice subia. Tá? Agora o índice chega lá na média e o volume está alto, está crescente, isso é positivo. Tá? Isso demonstra ou sinaliza que a força compradora ela começa a se tornar mais relevante nesse tempo gráfico. Isso é positivo. Nós temos como um ponto importante de suporte
95.259 pontos, que é nesse fundo aqui, ó, tá? Bom, o importante aqui seria ver o índice romper a média de 21, né? De repente fazer mais um candle para cima, depois fazer uma correção, mas seguimos acompanhando. Principal resistência 112,742 no curto prazo e no longo 121, tá? Esse topo deixado ali no mês de abril. Muito bem. Vamos agora ver então alguns papéis. Vamos começar por Vale, Vale 3. Com relação ao gráfico semanal da Vale, a gente não vê aqui nenhuma novidade, está praticamente consolidando num fundo, médias apontam para baixo, nenhuma mudança de cenário já há 3 semanas. No gráfico diário, a Vale tem um padrão, ela toca na média de 21, cai, toca na média de 21, cai, nem chegou a tocar, mas se aproximou na média de 21, voltou a cair na última semana, tá? Vale tem resistências de curtíssimo prazo, 69 com 11, depois 69 com 79, depois no topo 70 com 44. O que nós gostaríamos que a Vale fizesse? Isso aqui, ó, sobe, de preferência rompendo a média de 21, testa fundo e volta a subir numa onda 3. É isso que nós gostaríamos, tá? Por enquanto não tem sinal à vista disso ainda, seguimos acompanhando. Vale é basicamente China, minério de ferro. 66 com 81 é um ponto de suporte importante, depois o outro 66 com 20. Perdendo esses suportes, tem outro ali na faixa dos 62 com 67 e depois lá em 59 com 61. Esse fundo aqui, ó, tá? As médias apontam para baixo. A situação de Vale no gráfico diário não vejo entrada também, tá? Não vejo entrada comprando pela metodologia da análise gráfica, análise técnica. Se você pretende comprar por fundamentos, a análise é outra, é diferente, tá? Aí você tem que olhar o valuation da empresa e as equações que servem para calcular, né? Tem várias formas de calcular. Vamos lá, seguindo. Petri 4, gráfico diário. Petri 4 rompe uma lateralização, tá? Papel dispara, lateraliza, rompe. Quem comprou, né, uma compra aqui de alto risco, porque o papel está afastado das médias, mas quem comprou fez isso na última sexta mesmo, lá quando fechou, né, ou vai fazer na segunda, né, olhando com cautela. Na minha opinião, a Petri 4 ela está um pouco afastada das médias, na de 9 e a de 21 nem se fala, né, bem afastada. Então, o risco aqui de comprar é esse, né? Fazer uma operação de swing, você vai estar assumindo um risco de 11% ou de 5% se for na média de 9. Tá? Na minha opinião, a melhor compra de Petri 4 foi aqui, 32 com 64, quando rompeu esses topos, ou aqui embaixo, 31 com 33, ou mais embaixo aqui, a melhor compra de todas, 29 com 50. Tá? Ok? Pode aproveitar toda essa alta aqui. A Petrobras, pessoal, é uma empresa altamente exposta ao risco político. No entanto, revelou aí um balanço que foi considerado bom pelo mercado, com dividendos muito bons. O volume sobe, o papel sobe. Agora o volume cai um pouquinho, volta a subir, deu sustentação àquela alta. O problema da Petro 4 é o risco político. Tá? Do ponto de vista gráfico, está um pouco esticado. Não vejo entrada para swing. Tá? Aqui no gráfico semanal a gente vê, né, o tamanho do risco. Ó, tá? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, agora teria que esperar uma realização generosa do papel para poder fazer um trade, porque o risco ficou maior, tá? Olhando o gráfico. O risco que eu falo de curto prazo, tá? O risco de longo prazo é principalmente o risco político. A gente não sabe como vai ser a partir de 2023. Olhando agora os outros papéis, na minha opinião, tem outras petroleiras com o gráfico que pode se tornar um pouquinho melhor. PetroRio, Prio 3 é uma delas, sobe, testa fundo, está aqui testando fundo, numa onda 2 complexa. PetroRio tem que romper 24 com 53, tem que romper essa faixa aqui.
de preferência um candle de fechamento acima desses níveis. Tá? Fazendo isso, tem que fazer esse rompimento com candle de fechamento e volume alto ou crescente. Fazendo isso, resistências 25 com 15 é uma resistência de curto prazo, a próxima 26 com 8,2, depois quem sabe lá 28 com 10. Tá? Mas seria interessante se o papel fizesse isso aqui, ó, né? Para mim é um gráfico que pode vir a se tornar bom. ENAT 3, Enalta, também é um gráfico interessante, por quê? Ele ainda não é um gráfico bom, mas pode vir a ficar. Olha aqui, ó. Onda 1, onda 2, onda 3, está fazendo uma 4. Será que vai fazer a 5? Você tem que ficar atento se romper 18 com 8,3, de preferência um candle de fechamento acima desse nível e com volume crescente. O problema da Enalta é que o papel caiu forte e o volume também caiu. O volume está baixinho, baixinho, né? Esse volume aqui tem que aumentar. Então, se houver um candle de rompimento, ali o volume tem que estar alto ou crescente. Tá? Aí, se romper, o papel pode buscar, quem sabe aqui, ó, tem uma resistência de curto prazo, 19 com 5,2, 20 com 18, depois quem sabe 21 com 31. São níveis que o papel tecnicamente tem chances de buscar, caso volte a subir. Depois de Prio e Enalta, vamos ver então os papéis que foram pedidos. Nós temos KLBN11, que é a Klabin, as units. É um gráfico interessante, por quê? Olha aqui, ó, sobe, está fazendo aqui esse padrão gráfico. Na minha opinião, tem que romper 19 com 88. Tá? Vejam que a média de 9, a média móvel do especulador, já cruza para cima da média de 21. Isso também é positivo. Tá? Agora, aquele rompimento ali em 19 com 90, por ali, tem que ser feito com um candle de fechamento acima daquele nível que eu mencionei. E o volume tem que estar alto ou crescente. Rompendo possíveis alvos, 20 com 28, 20 com 33, por ali, né? Depois, quem sabe, 20 com 88, depois aquela faixa 21 com 09, esses topos aqui, ó, são resistências possíveis, tá? A principal lá em 22 com 56, dada por esse topo deixado ali no começo de junho. KLBN11 é um papel que pode se tornar interessante do ponto de vista gráfico. Não estou aqui olhando fundamentos. BBAS3, Banco do Brasil, divulga balanço essa semana. Aliás, tem que tomar cuidado com os papéis que divulgam balanço essa semana. Isso pode trazer volatilidade a esses papéis. Tá? No dia que o mercado está digerindo o balanço, o papel fica extremamente volátil. Se você tiver comprado, pode sair, pode levar uma violinada, né? Sai, o papel tira você do jogo, depois o papel volta a subir. Então tem que tomar um pouco de cautela. A volatilidade fica muito grande. Isso dificulta operações de swing. Para quem opera swing, né? Para quem opera day trade pode ser bem favorável. Olha aqui, o Banco do Brasil divulga na quarta-feira 10 o seu balanço. Tem que tomar um pouco de cautela. Na minha opinião, o gráfico ele está bem esticado. O que, que significa isso? Tá? Uma linguagem que a gente usa para dizer está longe das médias. Cuidado, porque se recuar, se por algum motivo o papel cair, ele recua até as médias. Tá? Então o papel você pode ser estopado. O ideal seria ter comprado aqui ou aqui. Tá? Chegou num ponto de resistência. Olha aqui, ó. Esse topo aqui, deixado ali em maio, é resistência. Tá? Agora, se o papel continuar subindo, ele fecha um gap lá na região dos 38 com 22. É um possível alvo, então 38 com 22. Está pertinho, né? Qual é o gap que eu estou me referindo? Estou me referindo a esse gap aqui, ó. Lá no ano de 2020, em março, quando os papéis caíram com força por causa da primeira onda ali da pandemia, o papel deixou um gap. A parte superior do gap é um ponto de resistência. Tá? Vamos ver, tem resistência aqui que ele vai enfrentar. Agora, se ele vencer essa resistência e continuar subindo, na minha opinião, 41 com 40 é um possível alvo, que é aquele outro topinho também deixado lá em março de 2020. Ali foi fevereiro, no caso de 2020. Tá? Eu gostaria que o papel realizasse um pouquinho. É claro, ele acabou de vir de uma realização.
problema é que já subiu muito forte de novo, né? E isso dificulta o manejo de risco. Então, somente isso, tá? Olha aqui, ó. Aqui no gráfico semanal, a gente observa que comprar agora é assumir muito risco, porque o papel está longe da média de 9, olha ali, em torno de 9% longe das médias, né? Então tem que tomar um pouquinho de cautela. O que é positivo nesse gráfico? Que o volume aumenta com o papel disparando, tá? Mas chegou num ponto de resistência. Vai ter briga aqui, na minha opinião, viu? O ideal seria fazer o papel esperar uma correção tanto no semanal quanto no diário. Uma correção que não precisa ser caindo, pode ser lateralizado. Vamos aguardar aí o balanço, né? Cielo 3 divulgou o balanço, o mercado gosta, o volume monstro, papel sobe forte e também é um outro papel que está agora, pessoal, um pouquinho longe das médias, né? Não é nem um pouquinho, é bastante. A média de 9, a média do especulador está 8% abaixo. Comprar agora é assumir tudo isso de risco, vale a pena? Na minha opinião, não. Tá? O ideal seria ter entrado aqui, o ideal seria ter entrado por aqui, tá? É um gráfico bom para quem está nele, para quem está comprado, está ganhando aí seu dinheirinho, né? O papel começa a reverter parte das perdas dos últimos anos. E qual é o alvo desse papel? Né? Na minha opinião, está pertinho ali, 5,14 é um possível alvo. Estão vendo aqui um topo, ó, deixado ali em agosto de 2020, e o outro a 5,27, depois o outro 5,40. Alvos lá de metade de 2020 ainda. Tá? Agora, lembrando que Cielo era um papel que 2014, 2015 tinha um preço muito maior, né? Quando a Cielo mandava no mercado de adquirência, né? Mercado dessas maquininhas. Aí veio a competição acirrada, o papel já em 2018 começou a cair forte, despencou lá da faixa dos 20, chegou aí a R$ 1, né? Agora em janeiro deste ano. Está se recuperando aos poucos, tá? No semanal, bem afastado das médias, não vejo entrada no semanal. Muito bem, Cielo, já fizemos aí o nosso estudo, por favor, entendam isso como estudo, não como recomendação. Vamos ver os papéis do setor de tecnologia e e-commerce, LWSA3, a Local Web. Papel que caiu muito forte, despencou lá da faixa dos 30, não, chegou aos 4, agora está fazendo fundos cada vez mais altos. Tecnicamente, isso é uma condição para uma alta, uma tendência de alta. Médias apontam para cima, o volume aumenta e sustenta essa alta aqui. Esse aqui é o gráfico diário de local web. No entanto, quem está no trade entrou, imagino que aqui, ou entrou aqui, né, 6,90, ou entrou ali em 7,29, ou entrou em 7,52. Entrar agora está fora de timing. Teria que esperar uma correção do papel até pontos de possíveis suportes: 8,36, 8,2, 7,58. Se chegar nesses níveis e voltar a subir, pode ser ali um ponto de entrada, tá? Ou no rompimento, 9,50 desse topo aqui. Próxima parada, caso o papel continue subindo, 10,74, onde temos essa resistência relevante de março a abril deste ano. Local Web, Bpam, a Fintech, Banco Pan-Americano, também papel que sofreu aí com juro alto, né? Junho do ano passado para cá, derreteu. Saiu lá da faixa dos 25, veio parar aqui em 6, agora está fazendo fundos cada vez mais altos. Uma condição técnica de que começou a reverter essa tendência de baixa. Só que quem está no papel, quem está comprado, enfim, está ganhando, está fazendo aí, está colocando, enfim, está tendo a sua performance aí positiva. O problema é quem não está no papel, vai entrar como agora, né? O risco também está alto aqui porque ele está afastado das médias, né? 9% da média de 9 períodos. Então teria que esperar uma realização de curto prazo desse papel, né? Tá?
Graficamente ele não é ruim, mas não oferece condições para entrada. Esperar aqui uma possível correção até aqui 7,29, de repente ali 7,12, 7,2, são níveis de suporte que, se o papel buscar e voltar a subir, pode ficar interessante. Agora, quem quer muito comprar esse tipo de fintech e aproveitar uma possível alta, né, tem que colocar de repente o capital de risco, tá? Porque se o papel corrige e você sai da jogada, você não vai perder um dinheiro que é aquele seu dinheiro que é o do seu patrimônio. O capital de risco são aqueles 5, 10% que, se você perder, não vai lhe fazer muita falta, tá? No entanto, ressalto, tecnicamente não vejo motivo para entrada, tá? Se for uma avaliação por fundamentos, aí é outro tipo de análise. Pose 3 positivo também, né, pessoal? É parecido, né? Olha aqui, ó, onda 1, onda 2, a melhor compra foi aqui, ó. Quem segue uma metodologia comprou ali em 6,11, uma onda 3 aqui complexa, uma onda 4. Será que vai fazer? Não, vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Temos aqui toda a extensão de Elliott. Médias apontam para cima, o problema é que se afastou um pouquinho, já está chegando perto de regiões de resistência. 7,97 é uma resistência dada por esse topo. O ideal seria que o papel corrigisse até níveis de suporte, 7,33, 7,21, 6,99. Chegando nesses níveis de suporte, se voltar a subir, pode-se avaliar uma entrada, ou se o papel romper 7,74. Mas lembrando, rompendo aqui, logo em cima tem resistência. Vale a pena comprar para logo em cima já ter uma resistência? Tem que avaliar. Na minha opinião, não vale. Uma vez o papel fazendo uma correção, voltando a subir, rompendo resistências de curto prazo, pode buscar 8,84, que são esse topo aqui, ó, deixado ali em junho, né? Tá? Acho que vale a pena colocar no radar, mas esperar uma realização de curto prazo, né? MGLU3, Magazine Luiza, setor de e-commerce, é um papel graficamente bonito. O problema é que o papel vale abaixo aí de R$ 3, 3,16. Então, qualquer variação nos centavos é uma variação percentual alta. Isso dificulta o nosso manejo do risco. No entanto, do ponto de vista gráfico, ele é bom. Só que quem entrou aqui no rompimento de 3,14. O papel pode estar fazendo uma onda 3 para cima, quem sabe, né? Se for, nós vamos fazer aqui, ver um possível alvo, né, desse papel. Olha aqui, ó. 3,63 é um possível alvo dado por Fibonacci, tá? O ideal mesmo seria que o Magazine Luiza refizesse uma realização de curto prazo, de repente até topos rompidos, né? 3,14, tá um pouquinho mais embaixo, 3,09, depois voltasse a subir, para permitir quem não entrou que possa avaliar uma entrada no papel, ou ficasse lateralizado por algum tempo, tá? Mas o papel faz uma estrutura gráfica bonita aqui, depois de ter feito aqui, caído lá de R$ 7 em abril para R$ 2, né, em julho, tá? Agora ele faz uma perna de alta, testa o fundo e vamos ver se ele consegue aqui, com o volume crescente, ó, fazer uma onda 3 até aquele pontinho ali de 3,63. O outro seria lá na região dos 4,14, se a gente considerar esses topos, que esses topos são resistências, né? Sinaliza, parece que vai inverter a tendência. Vamos dar uma olhada no semanal. No semanal, o papel ainda está longe da média de 21. Vamos limpar aqui esse gráfico. Olha aqui, ó, após ter subido aí 22% na semana, o papel ainda tem mais pelo menos 20% para subir até tocar na média. Lembrando que todo preço recua até a média. A última vez que o papel recuou até a média foi lá em março, tá? Numa semana subiu 12% e na outra subiu mais 12%.
Então, nesse tempo gráfico, o papel ainda tem um espaço para subir. Resistência 3,63, depois 4,10, por onde passa a média de 21. Via Varejo. Esse aqui já tocou, antiga Via Varejo, né? Esse aqui no gráfico semanal ele já tocou na média, tá? Subiu 19%, já tocou na média de 21. O que que isso significa? Isso aqui é uma região de resistência. Então aqui ele pode ou andar de lado por algumas semanas, ou várias, tá? Ou até mesmo fazer uma correção um pouquinho mais forte. Vamos voltar lá para o semanal. Ó, lembrando que quando o papel tocou na média em abril, caiu. Quando se aproximou da média ali em maio, voltou a cair. E agora? Será que vai corrigir de novo? Vamos ficar atentos. No diário, onda 1, onda 2, aqui complexa, rompeu para cima e parece que, assim como o Magazine Luiza, vai armar aqui para 3, vai armar uma onda 3 para cima aqui, né? Vamos ver se Fibonacci nos dá aqui um possível alvo de Fibo, né? Seria mais ou menos naquela faixa de 3,14, ó, possível alvo. Não está muito longe, né? A questão é, vale a pena comprar aqui no rompimento para 3,14 já ter uma resistência? Na minha opinião, não, mas você faça a sua análise de acordo com o perfil de risco. Papel também valendo R$ 2,86, qualquer variação nos centavos é uma variação percentual muito alta, e então colocar o stop nesses papéis fica difícil. O ideal aqui é entrar com o capital de risco, aquele dinheirinho que se você perder não vai lhe fazer muita falta. Suportes imediato 2,80, depois nos topos rompidos 2,68 é um possível ponto de suporte, o outro 2,74 são suportes de curto prazo, tá? Nas médias 2,55 e 2,51 também é um suporte, resistência nesse topinho 3,03, tá? Se continuar subindo 3,27 e depois 3,39 são resistências no gráfico. Depois de via, nós vamos encerrar com Cash 3, que é a Melius, né? Esse aqui é mais volátil ainda, porque está valendo R$ 1,30. Chegou a bater nos R$ 1. Lembrando que um papel que vale abaixo de R$ 1 por, eu acho que é um mês seguido, 30 dias, fere as regras da bolsa, da B3, a B3 manda a empresa tomar medidas contra isso. Geralmente a medida que as empresas adotam é fazendo aí juntando as ações, né? E isso às vezes fica muito difícil o papel voltar. Aí o papel volta lá para 10, 15 reais, dependendo do fator, né, que faz essas empresas unirem as ações, e fica muito difícil depois recuperar o capital investido, né? Então tem que tomar uma certa cautela, tá? E esse papel aqui, pessoal, o volume sobe, o papel dispara, tá chegando num ponto de resistência, 1,35. A resistência é um pouquinho mais em cima, 1,37. Por quê? Porque aqui, ó, tem um topo, lá tem outro. Um topo deixado em junho, outros dois deixados em julho, são resistências ao preço, tá? Então tende a bater ali e a cair. Tem que esperar o papel fazer uma correção, tá? Não tem outra. Essa correção até possíveis níveis de suporte, um com 24, um com 23, R$ 1,20. Se vier até esses níveis e voltar a subir com força, com volume subindo, pode-se avaliar uma entrada, mas também com capital de risco, tá? Rompendo aquela resistência ali que eu mencionei, né, em 1,37 por ali, próxima a 1,41, depois a outra 1,49. Se continuar subindo, fecha o gap em 1,53. Qual gap? Esse gap aqui, ó. A parte de cima é uma resistência que é um possível alvo. Certo, pessoal? É um papel altamente volátil, beta muito alto, tem um risco muito alto.
tá? Tem que levar em consideração isso. Bom, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Desejo uma ótima semana e nos vemos no próximo domingo. Até lá!